Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, trazendo informações, amigo torcedor Cruz Maltino, bem importantes relacionados ao nosso Cruz Maltino. Como está aparecendo aí inicialmente nas imagens a vocês, né? O elenco do Vasco entrou em campo nesta tarde de segunda-feira. O elenco Cruz Maltino já se reapresentou, ou seja, não teve folga. O grupo já voltou ao CT trabalhando, né, para a partida que vai acontecer na quinta-feira contra a equipe do Olímpia pela Copa Sul-Americana dentro de São Januário. É importante lembrar, ingressos esgotados para este jogo. O Vasco da Gama, então, sob o comando do técnico Pedro Emanuel, já se prepara para essa grande decisão, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Vasco da Gama entra também numa semana muito decisiva, tá? E eu, nesse momento, estou aguardando aí uma resposta para entender se o Vasco conseguiu regularizar, né, tanto Santiago Sousa quanto Facundo Colídio. O Vasco da Gama precisava regularizar esses dois atletas até as 2 horas dessa segunda-feira, para que eles possam estar à disposição do técnico Pedro Emanuel para a partida dessa próxima quinta contra o Olímpia. Até o momento não recebi nenhuma resposta e estou correndo atrás aqui dessa informação. Devo trazer a vocês no Boa Noite Gigante ou nas nossas redes sociais o vídeo, amigo torcedor, através de uma notícia que vai sair em breve, tá? Entretanto, o que eu quero trazer aqui a você nessa tarde de segunda-feira é relacionado ao mercado da bola. O Vasco fechou com esses dois jogadores, entretanto o Vasco da Gama quer mais. O Vasco quer trazer mais reforços, o Vasco da Gama quer mais contratações, pois o Vasco nessa janela de transferências ele tem um objetivo muito claro: reforçar o elenco em todos os setores. O Vasco consegue reforçar o setor ofensivo com o Facundo Colídio, o Vasco consegue reforçar o setor de meio campo com o Santiago Sousa. O Vasco agora quer reforçar o sistema defensivo com a chegada de um zagueiro. Assim como também o Vasco da Gama busca no mercado a chegada de mais um atacante para deixar esse setor ofensivo ainda mais forte. No caso, trazer atletas que atuem pelo lado de campo, como por exemplo é o caso, né, de Brian Rodrigues. E com relação a esse jogador, tivemos inclusive novidades, tá, nessa segunda-feira sobre a situação Brian Rodrigues. Para quem acompanhou o Acorda Vascão desta manhã de segunda-feira, pôde ter acesso às informações que eu, Lucas, trouxe a você relacionado ao que está acontecendo neste momento, amigo torcedor Cruz Maltino, sobre o atleta. O Brian Rodrigues, ele deu uma entrevista em um tom de despedida, né, do América do México, após entrar em campo em mais uma partida, vestindo a camisa do clube mexicano na noite de ontem. Ele deixa muito bem claro que o América do México é um clube gigantesco, que já ganhou muitas coisas, e ele agradeceu ao América do México por tudo que fez vestindo a camisa do clube mexicano. O técnico do América do México também foi perguntado na entrevista coletiva sobre o Brian Rodrigues e falou muito bem sobre o jogador, deixando claro que é um prazer ter o Brian Rodrigues dentro do elenco. O empresário do Brian Rodrigues, Edgardo La Sálvia, também se manifestou confirmando as negociações com o Vasco. Então tudo isso animou a torcida vascaína sobre a possibilidade de uma contratação. Eu já trouxe aqui a vocês, até com certa frequência, sobre as conversas que vem acontecendo entre Vasco e o empresário do atleta. O Vasco da Gama, no caso, nessas tratativas estando bem avançado com o jogador, já tendo acertado luvas, tendo acertado o salário que ele receberá no Cruz Maltino, um projeto muito bom que foi apresentado ao atleta e o convenceu a vestir a camisa do clube do futebol brasileiro. Entretanto, o Brian Rodrigues, ele depois que voltou da temporada passada, olhando essa temporada de 2026-27, ele tá jogando muita bola, gente. O Brian Rodrigues tem 3 partidas, 3 gols e 2 assistências. Ontem fez um lindo gol de falta. Na última partida do América do México, ele deu 2 assistências e marcou um gol na vitória do América do México pelo placar de 3-1. Então o que esse rapaz está fazendo no futebol mexicano é uma loucura. E o América do México está entendendo que se o Brian Rodrigues era um atleta que valia X, agora ele está valendo 2X. Ou seja, ele está valendo ainda mais. Está se valorizando a cada partida que joga. E nesse momento, a informação dada pelos amigos da ESPN é que as conversas entre Vasco e América do México pelo Brian Rodrigues, hoje, elas não estão tão perto quanto deveriam estar. O Vasco, de fato,
aumentou a proposta de 9 milhões de dólares para 10, como eu, Lucas, inclusive trouxe a vocês nos últimos vídeos, mas agora o América do México está sinalizando que só vai aceitar negociar o Brian Rodrigues por 14 milhões de dólares. Então o Vasco ofereceu 9, eles recusaram. O Vasco ofereceu 10, eles ficaram satisfeitos, aproximadamente 50 milhões de reais. Agora eles querem 14, no caso 71 milhões de reais. Uma pedida altíssima que fez com que o Vasco da Gama passe a avaliar outras opções no mercado e deixasse Brian Rodrigues um pouco de lado, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Então, a situação nesse momento é, de fato, essa. As conversas seguem. O Brian Rodrigues é um jogador que quer muito sair do clube mexicano, quer especificamente vestir a camisa de um clube aqui do futebol brasileiro. O Vasco da Gama seria essa equipe. Então o Vasco se mantém muito otimista em fechar esse negócio e vê o Brian Rodrigues como um jogador perfeito para reforçar esse setor ofensivo na temporada de 2026. Mas hoje, com a bola, né, que o Brian Rodrigues está jogando no futebol do México, o jogador tem se valorizado ainda mais e a possibilidade de fechar esse negócio se torna ainda mais distante, porque realmente, hoje podemos falar que Brian Rodrigues é um dos principais jogadores do futebol americano de uma forma geral. Seria um grande reforço, né, torcedor? Vamos ver aí, como eu costumo falar, como eu gosto de falar, as cenas dos próximos capítulos. Bom, vamos continuar, amigo torcedor Cruz Maltino, com esse nosso Fala Gigante, trazendo informações agora com relação ao setor defensivo do Vasco. O Vasco quer também trazer jogadores para reforçar essa posição. O Vasco tem as prioridades dele, são duas as prioridades, é o zagueiro do Copenhagen, Gabriel Pereira, e o zagueiro do Fenerbahçe, Diego Carlos. Esses dois, inclusive, que estão aparecendo agora aí na imagem para vocês, tá? O Gabriel Pereira é um nome que o Vasco da Gama, de fato, tem um grande interesse. O Vasco da Gama vem conversando frequentemente com o clube do futebol dinamarquês, assim como também vem conversando com o próprio empresário do jogador para buscar aí fechar, né, essa contratação. É um atleta muito interessante, ambos os jogadores, tá? Tanto o Diego Carlos quanto o Gabriel Pereira. O Copenhagen pede pelo Gabriel Pereira 4 milhões e meio de dólares, mais 1 milhão de dólares em bônus pelo Gabriel Pereira, ou seja, uma negociação que chegaria ao total de 5 milhões e meio de dólares. As conversas foram retomadas recentemente e o Vasco da Gama, nesse momento, busca encontrar uma fórmula para comprar esse jogador em definitivo, né? Parcelando os valores, é o que nesse momento a diretoria Cruz Maltino está fazendo, inclusive em outras negociações. E além do Gabriel Pereira, tem o Diego Carlos, que é um nome hoje mais viável de fechar por conta da sua situação lá no Fenerbahçe. O Diego Carlos, ele tem um salário muito alto no clube do futebol turco e o Fenerbahçe entende que precisa esvaziar a sua folha salarial, ou seja, precisa liberar alguns jogadores. E pelo fato do Diego Carlos ter um alto salário no Fenerbahçe, não ser titular, ele foi contratado para ser titular, mas não conseguiu conquistar essa posição na equipe. Não à toa, foi emprestado na última temporada para o Como da Itália e fez uma temporada gigantesca no futebol italiano para uso de informação. Então, hoje o Gabriel Pereira, o Diego Carlos é um jogador que tem mercado, um jogador que tem um salário altíssimo no Fenerbahçe e é um jogador que não está nos planos do clube turco para a temporada de 2026-27. Então o clube turco quer liberar. Só para você ter noção, hoje o Diego Carlos tem um salário na casa de 3 milhões de reais por mês, algo em torno de 500 mil euros. Isso é um salário altíssimo, tá? Para os padrões do futebol europeu, para esses jogadores que não são de primeira prateleira. Então, é um dos jogadores mais caros do elenco do clube turco, ainda tem mais 2 anos de contrato, então estamos falando de jogador que vai receber durante os próximos 2 anos do Fenerbahçe 72 milhões de reais. O Fenerbahçe sabe do dinheiro que vai ter que gastar com um jogador que não está sendo utilizado e já começa a pensar na possibilidade de rescindir o contrato do atleta, para não gastar esse dinheiro com um jogador que não faz parte dos planos. E aí que entra o Vasco da Gama nessa história. E é por isso que eu digo que hoje Diego Carlos está mais perto do Vasco do que o Gabriel Pereira. Pois o Vasco da Gama tem um interesse na contratação do atleta, não fez uma proposta ainda oficial ao Fenerbahçe,
pois aguarda uma definição do jogador diretamente com o clube turco, tá? Pois há uma possibilidade do Fenerbahçe nesses próximos dias rescindir o contrato do Diego Carlos, tá? Diego Carlos tem esse contrato de 3 milhões de reais por mês. É claro, o Diego Carlos estaria disposto a reduzir o seu salário para vestir a camisa do Vasco da Gama, assinando um contrato até um pouco mais longo. Se ele ganha 3 milhões de reais por mês no Fenerbahçe, o Vasco da Gama poderia pagar no salário próximo a 1,5 milhão de reais e dar um contrato de 3 anos a esse grande jogador. Para o negócio avançar, ele teria que estar disposto a baixar essa pedida salarial, e esse é o primeiro ponto de tudo. Mas há o interesse dele em voltar ao futebol brasileiro, há o interesse do Vasco na contratação do jogador, há o interesse do Fenerbahçe em liberar também o atleta, então as coisas estão casando muito para que definitivamente Diego Carlos se torne o mais novo reforço do sistema defensivo do Vasco da Gama. É um bom jogador, um atleta interessante, um atleta que poucos, né, aqui do futebol brasileiro de fato conhecem, não é muito falado o nome do Diego Carlos, mas é um atleta de 33 anos de idade, ao meu ver, considerando jogadores do sistema defensivo, um jogador que não é tão velho. Ele tem passagens pelo Nantes da França, pelo Porto de Portugal, pelo Sevilha da Espanha, pelo Aston Villa da Inglaterra, pelo Fenerbahçe da Turquia. Então estamos falando de jogador rodado, com passagens por grandes ligas e ótimos clubes, tá? Jogador experiente que viria aí para ser esse líder do sistema defensivo do nosso Vascão. Bom nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É o Vasco no mercado da bola, buscando, é claro, reforçar o seu elenco. Bom, coloque aí a sua opinião. Falando em opinião, quem tá revoltado, tá bolado, tá assustado, tá triste, tá chateado, volto a repetir, está revoltado com o que tudo tá acontecendo, você já deve estar ouvindo até aí no fundo, porque saiu o áudio aqui. É Mauro César Pereira. Ele tá louco, tá surtado, que o Vasco tá conseguindo fazer grandes contratações e o Flamengo dele tá parado lá. É sonhando com a Almada e o Luiz Henrique e acordando aí com absolutamente ninguém. E o Mauro César Pereira falou sobre recuperação judicial do Vasco. Ai, Mauro César, que loucura. Dá uma olhada aí no chororô de Mauro César Pereira na manhã dessa segunda-feira. Eu falei outro dia aqui, teve Vasco caindo na bronca, né? Não é ilegal em recuperação judicial contratar, não é proibido. Mas não é esportivamente uma coisa legal, aceitável. Isso, a pessoa tem que saber conviver com uma opinião diferente, com a crítica. Isso não é legal, porque outras equipes que não estão em recuperação judicial, que não fizeram loucuras financeiras, estão competindo contigo e não estão fazendo isso. Então, não é justo. Eu acho um absurdo, aliás. Agora temos aí a entrada do fair play financeiro, isso pode ser regulamentado, pode ser modificado. Tanto que o Botafogo está em RJ, é uma situação. O Vasco está há mais tempo, ele foi antes, é outra situação. E é um desafio aí para os caras da gloriosa ANRESF, né, que é uma sigla que a gente precisa tudo decorar, que é a agência ANRESF, que é a agência reguladora da questão do fair play financeiro. Né? O homem já não ajuda muito. Que tem que cuidar de coisas, por exemplo, como a compra da SAF do Vasco pelos familiares da presidente do Palmeiras, essa coisa toda. Amigo vascaíno, sinceramente, cara, tem que rir, cara. Tem que rir. Acho que essa é a grande realidade. Vamos rir do Mauro César Pereira, porque é um chororô danado desse rapaz aí, cara. Mauro, por favor, meu amigo, esquece o Vasco, cara. Deixa o Vasco pra lá, cara. Vai viver o teu Flamengo, Mauro César. Que cara chato. De verdade. Que cara chato. Meu Deus do céu. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Agora, eu, Lucas, vou ficando por aqui.